Antiga Aliança, o livro de Esdras. Vamos fazer uma leitura. Deus tem uma palavra ao nosso coração nessa tarde. Quantos encontraram o livro de Esdras? Crônicas, né? Primeiro e segundo Crônicas, aí já vem Esdras. Você abre lá Gênesis, os 5 livros da lei. Gênesis, você vai encontrar o Números, Levíticos, o Deuteronômio, Josué. Você vai encontrar ali mais alguns livros, você vai encontrar Crônicas e Esdras, está bem ali. Amém? Vou esperar você encontrar. Para a gente meditar na palavra. Amém? Capítulo 1. Vou ler 2, 3 versículos. Ok? Encontrou? Esdras. Capítulo 1. Ok aí? Diz assim. No primeiro ano de Ciro, preste bem atenção nessa leitura, que essa leitura vai ajudar você a entender a mensagem que Deus colocou no meu coração para entregar a você. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, o profeta, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar um pregão, a qual fez uma lei por todo o seu reino, como também por escrito dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifiquem a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Agora, abra Neemias, o próximo livro. Nós vamos encontrar aí mais na frente Neemias. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, amém? E verso 1. Preste atenção nessa passagem. A palavra de Neemias, filho de Racalias, e sucedeu no mês Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para cativeiro, na província estão em grande miséria, desprezo, o muro de Jerusalém fendidos e as portas queimadas a fogo. E sucedeu que, eu ouvindo isso, essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto benignidade para com aqueles que o temem e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus olhos, os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, que pecaram contra ti. Também a casa do meu pai pecamos, de todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os seus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos, e vós convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e eu farei, então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu,
lá os ajuntarei e te trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu povo. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração do teu servo, que desejam temer ao teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Pai querido, te damos graça, louvor e glória, de uma maneira simples, de uma maneira eficaz, de uma maneira poderosa. Fala aos nossos corações, Senhor. Que não seja mais uma pregação a ser ouvida, mas que seja mais uma pregação a ser ouvida, praticada por cada um de nós. Te damos todo o louvor, toda a glória. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor quer bradar no meio do teu povo. Usa-me com poder, usa-me com autoridade, usa-me, Senhor, com o seu poder e com a sua graça, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar? Mantenha a sua Bíblia aberta em Neemias. Queridos, nós temos uma mensagem da parte de Deus, bem simples e prática, mas eu preciso que você entenda essa palavra. Neemias faz uma oração surpreendente diante de Deus. Mas antes que eu entre na mensagem, eu preciso situar você no que está acontecendo. Porque a verdade, Neemias faz parte de outros livros, como de Esdras, e também como de Reis e de Crônicas. Olha só o que está acontecendo aqui, voltando um pouco no tempo. Quando você vai ler o livro de Reis, capítulo 20, 21, 22 e 23, você vai ver que na época dos reinados aconteceu coisas que vão desembocar em Neemias. Por exemplo, nós temos o rei Ezequias. Vamos começar na época do rei Ezequias. Rei Ezequias foi um bom rei. Não foi um rei idólatra, foi um rei bom. Ele reinou na época do profeta Isaías, lembra? Ele ficou doente, e Deus disse que ele ia morrer, mas ele clamou ao Senhor, e o Senhor concedeu a ele mais 15 anos de vida. É desse rei que eu estou falando. Esse rei teve uma vida ativa, teve uma vida tão boa. O povo de Israel não corrompeu-se por total. Porém, como todo homem, como todo ser, passa o tempo e você acaba morrendo. E o rei, mesmo tendo mais 15 anos, os 15 anos passaram e ele veio morrer. E quando ele morre, entra no seu lugar Manassés, seu filho. E Manassés foi contrário a Ezequias. Manassés foi totalmente idólatra. A Bíblia diz que Manassés, quando ele assume, ele fez perante os olhos do Senhor tudo que era errado, tudo que era oposto. Ele introduziu a idolatria no meio do seu povo. Então estava havendo um declínio espiritual no meio do povo de Deus de uma maneira terrível. Mas como todo homem morre, morre também Manassés. E quando Manassés morre, entra no seu lugar outro rei, que vem da sua geração, que é o seu filho, entra o rei Josias. E o rei Josias, ele começa a reinar com 8 anos de idade, irmãos. 8 anos começa a reinar o rei Josias. E a Bíblia diz que ele foi o oposto do seu pai Manassés. Manassés foi o maior idólatra. Esse tirou toda a idolatria do templo. Ele constituiu novamente a adoração no templo. Ele limpou, ele acabou com a idolatria. Mas também morreu. Passou-se o tempo. E entrou então no seu lugar o seu filho Eliaquim. Então, estava acontecendo um declínio total. E quando Eliaquim começa a reinar, já está totalmente minado o povo de Israel. Então, se levanta contra o povo de Israel o rei Nabucodonosor, um dos maiores reis que estava na época. Um rei que foi usado pelo próprio Deus para executar uma sentença que Deus deu ao povo de Israel. Então Nabucodonosor vem contra Israel e destrói Jerusalém. Quebra os muros, queima as portas, derruba o templo,
leva cativo para o cativeiro as pessoas e destrói Jerusalém. Deixa algumas pessoas que ali permanecem numa miséria e numa destruição. Agora nós estamos em Neemias, que já se passaram quase 80, quase 90 anos depois que Babilônia foi destruído. E agora, no capítulo 1 de Esdras, Deus suscita, Deus desperta o coração do rei da Síria, para que o rei da Síria liberte o povo. Lembra que nós lemos capítulo 1 de Esdras? O rei da Síria diz assim: olha, eu quero fazer um decreto em escrito que o Deus do céu me levantou para que eu possa edificar o templo de Jerusalém, que está em Judá. E eu digo a todos os servos do Senhor que estão presos, que estão cativos, que quiserem retornar para Jerusalém, pode retornar. Então, levanta o primeiro líder, que se chama Zorobabel. E Zorobabel pega uma equipe de pessoas que estavam escravos e vai para Jerusalém e edifica o templo. Depois dele vem Esdras. Esdras pega mais uma porção de escravos e desce para agora edificar no templo a adoração. E agora nós estamos em Neemias, que será o terceiro líder que Deus vai levantar para que Neemias possa ir lá agora e levantar os muros. Preste atenção que de Zorobabel, de Esdras até Neemias se passaram 90 anos que o povo estava retornando para Jerusalém. Que o povo estava voltando para casa. O templo já estava edificado, a adoração já existia no templo, mas ainda, 90 anos, eles não tinham concluído a obra, eles não tinham levantado o muro, que era um muro de proteção. E eu quero falar nessa noite, eu não quero falar dos muros de Jerusalém, eu não quero falar de Jerusalém, eu não quero falar das estratégias, mas eu quero chamar a sua atenção para a gente observar no capítulo 1 de Neemias o segredo de vitórias que nós precisamos ter. Por exemplo, como igreja local, nós precisamos de vitória. Nós estamos vendo, eu quero despertar você, nós estamos vendo um caos, praticamente. Nós temos um grande número de pessoas na nossa igreja. E olha quantas pessoas se apresentam no templo. Nós estamos vendo que muitas vezes tem domingo que vem bastante, tem domingo que não vem gente. Então nós estamos vendo, e nós temos que ser realistas diante do quadro da nossa vida. E preste atenção, que eu quero te dar alguns passos que eu vejo aqui no capítulo 1, que é passos de vitória para mim e para você. O primeiro passo de vitória que eu vejo aqui é que Neemias está em Suzã. Preste atenção. Neemias está ocupando um trabalho e um cargo de um profissional. Ele está junto com o rei. A Bíblia diz que ele é copeiro do rei. O trabalho do copeiro era servir-se primeiro. Toda a comida que vinha para o rei. Então toda a comida que vem para o rei é coisa boa, amém? Então Neemias entrava, ele bebia o vinho, que ia ser servido ao rei. Ele comia comida, que era ser servido ao rei. Então esse era o trabalho dele. Ele estava pertinho do rei, Artaxerxes. Ele tinha uma profissão. Ele mesmo sendo um povo escravo, ele não era escravo, ele estava bem. Ele estava bem financeiramente, porque um funcionário direto do governo não ganha pouco. Ele estava bem, ele tinha uma casa boa, ele tinha cama boa, ele tinha comida boa. Ele estava dentro do reino. Ele não tinha problema, ele não tinha necessidade, ele não tinha dificuldade nenhuma. Monetariamente ele estava bem, seu salário era bom, sua profissão era boa, ele estava numa boa. Porém, preste atenção, vem de Jerusalém o seu irmão chamado Hanani, diga Hanani. Vem para visitá-lo, vem para vê-lo, vem para ver como está o seu irmão. De Judá até a
cidade que ele estava, 1.600 quilômetros. 3 meses de viagem. Ele faz e vem com algumas pessoas para ver o seu irmão. Chega o momento do encontro. Hanani se encontra com seu irmão. E aí, Neemias vai fazer uma pergunta. Preste atenção que Hanani não chegou dizendo nada. Talvez Hanani não foi para dizer nada. Mas houve uma pergunta que exigiu uma resposta. E ele perguntou: como está os meus irmãos que estão em Jerusalém? Aí vem a resposta da pergunta. Hanani responde. E aqui é o primeiro passo. Hanani responde: o povo que está lá está em grande miséria. Olha aí na tua Bíblia. Ó. Está em grande miséria. Está em grande aperto. Está com grande problema. Estão com dificuldade. Querido, aqui está o primeiro passo da nossa vitória. Quando nós chegamos diante de Deus, nós temos que ser sinceros diante das perguntas que Deus nos faz. Por exemplo, nós temos um costume de que quando alguém pergunta alguma coisa, como é que você vai? A gente rápido responde: eu estou bem. Mas, muitas vezes, a resposta eu estou bem está encobrindo um monte de problemas que eu estou passando e vivendo. Agora, pensa comigo, se Deus levanta a minha vida e diz assim para mim: pergunta como é que ela está, e se ela te responder que está ruim, você ajude ela naquilo que ela precisar. Mas aí eu chego na pessoa e pergunto: como é que você está? E ela responde: tudo bem. Então, você vai ajudar no que uma pessoa que está tudo bem? Nada. Mas se ela falar: pastor, olha, eu estou com um problema aqui, com uma dificuldade ali, uma necessidade aqui. Então, diante da dificuldade, da necessidade, nós podemos fazer alguma coisa. Então, Hanani, ele poderia ter falado assim: tá tudo bem, Neemias. Estamos lá passando uma dificuldade, mas a gente está vivendo, a gente está lutando, a gente está tentando. A gente está fazendo lá, se esforçando o máximo. Mas ele não, ele foi direto na resposta. Ele disse: estamos em aperto, estamos em pobreza, estamos com dificuldade, estamos com necessidade, nós estamos acabados. Então o primeiro passo para que eu e você possamos ter vitória como pessoa, como pai, como marido, como cristão e como igreja, nós precisamos ser realistas diante de Deus. Porque quando nós maquiamos as coisas, por exemplo, eu estava pensando quando vim para cá, as mulheres, elas se maquiam quando vão para uma festa, não é verdade? Aí ela pergunta para o marido: eu estou bem, eu estou bonita, e o marido responde: está bem, está bonita. Mas isso é uma mentira. Por quê? Porque depois que ela tirar aquela maquiagem, ela volta a ser o que era. Então, o que é o certo? É quando você levantar com o cabelo tudo espetado, ramela nos olhos, toda amarrotada, sentar na beira da cama e perguntar para o seu marido: eu estou bonita? Aí se ele responder: está linda, isso é verdade. Aí é verdade. Então, muitas vezes, nós maquiamos a resposta e não respondemos as coisas como Deus realmente quer. Por exemplo, eu tenho visto a minha vida espiritual, eu tenho visto a vida espiritual da minha família, e eu muitas vezes tenho maquiado. Estamos bem, mas não estamos bem, nós precisamos ter mais vida com Deus. Então, esse é o primeiro passo de ter vitória para com Deus, ser realista com Deus. Chegar diante de Deus e abrir o coração: Senhor, estou em miséria. Uma pobreza de leitura, uma pobreza de oração, uma escassez de alma, eu não consigo ganhar nem mosquito. Eu não consigo atrair nem pernilongo mais, Senhor. E quando nós somos realistas diante de Deus, porque Deus mesmo conhecendo, Ele quer que nós possamos nos conhecer a nós mesmos. Ele não quer que ninguém maquie diante dEle. Ele quer que sejamos puros, Ele quer que sejamos limpos, Ele quer que sejamos realistas. E Hanani foi realista. O negócio lá está feio. O negócio lá está ruim. Os muros caídos ainda.
e as portas estão do mesmo jeito. Porque todos sabem que uma cidade, naquela época, para estar bem, precisava do templo, precisava da adoração, mas precisava dos muros, que significam proteção, que significa empecilhos para que os inimigos não entrem com facilidade. Então Jerusalém está ruim, está com problemas. Então o primeiro passo diante de Deus, diante das dificuldades, por exemplo, como igreja, nós líderes, nós temos que reconhecer, não estamos bem. Não estamos conseguindo ganhar, nós não estamos conseguindo trazer vidas, nós não estamos conseguindo ser realmente aquilo que o Senhor quer que sejamos. E quando nós somos realistas diante de Deus, Deus ele vem, irmão, e nos ajuda. Amém? Então nunca se maqueie diante de Deus. E diga assim, Deus, eu estou bem. Porque Deus não vê isso, Ele sabe que depois de uma festa, a maquiagem acaba. Ele sabe que depois de um banho, a maquiagem sai. E você tem que ser você diante de Deus. Amém? Aí, olha o que acontece. Neemias recebe essa resposta. E quando recebe a resposta, verso 4, e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, olha só, verso 4, assentei-me, chorei, lamentei, quantos dias? Alguns, e tive jejuando perante o Deus do céu. E eu fui estudar, eu fiquei, quantos dias ele orou e jejuou? Preste atenção, quando você recebe uma notícia ruim, o que você faz? Fica triste, chora e lamenta, não é isso? Segundo passo, para que eu e você possamos ter vitória, e quando digo vitória, em todas as áreas da nossa vida, qual é o segundo passo? Quando nós recebemos, ou quando nós reconhecemos que as coisas não estão bem. Eu já estou dizendo que nós reconhecemos que a igreja não está bem, porque ela tem potencial, mas não está alcançando o objetivo, e o objetivo é ganhar almas. Então isso parece que não está favorável a nós. Então, o que fazer quando as coisas não estão bem? Segundo passo, Neemias está nos ensinando, Deus está nos ensinando através de Neemias. Quando você recebe alguma coisa, uma notícia ruim, quando você recebe uma notícia de caos, a gente fica triste, a gente chora e a gente lamenta. Só que, olha só, a gente às vezes até murmura, só que Neemias nos ensina diferente. Neemias, quando ele ouve a resposta, a Bíblia diz que ele assenta, chora, que mais? Que mais? Ora e jejua por alguns dias. Olha aí. Pastor, eu recebi uma notícia ruim. Cheguei a sentar e chorei. Tá bom. O que você vai fazer agora? Lamentar, não tem mais jeito. Não, não é isso. O passo para a vitória, o segundo passo para a vitória, é o que Neemias está nos ensinando. É receber a notícia ruim, chorar, sentir, gemer, mas orar e jejuar por alguns dias. E sabe quantos dias? No versículo 1 do capítulo 1 diz assim, no mês de Quisleu. E no segundo livro, no capítulo 2 aí, no capítulo 2, está dizendo que ele foi falar para o rei no mês de Nissan. O mês de Nissan, no hebraico, no calendário hebraico, é abril. E no mês de Quisleu é dezembro. Então de dezembro a abril, quantos meses tem? Quanto? De dezembro a abril, quantos meses tem? Quanto? Janeiro, fevereiro, março, abril. Ele orou, jejuou, chorou e lamentou por 4 meses. 4 meses ele orando, 4 meses ele pensando naquele povo, 4 meses ele vendo aquela resposta. Seu irmão nem ali estava mais, seu irmão já tinha retornado. Mas a resposta do seu irmão atingiu tanto o coração dele que aquebrantou ele. Querido, segundo passo para a nossa vitória é ter um coração aquebrantado quando nós ouvimos as coisas. Por exemplo, a igreja não vai bem, mas será que nós vamos orar, jejuar, chorar? E nós vamos manter a oração jejuando e chorando
para que Deus mude o caos em bênção. É quando você recebe uma notícia da sua família que alguém está doente, que alguém está com câncer, que alguém se desviou. Ouça, você vai aí nos cultos, você vê Deus, as pessoas falando, Deus vai trazer avivamento, vai ser avivamento. Não existe avivamento sem choro, sem jejum e sem oração. Não vai acontecer avivamento nenhum no Japão, enquanto eu e você não entendemos que nós temos que jejuar, orar por muitos dias. A gente vai nos nossos encontros e fala-se de avivamento, aquele bufafá tudo, mas sai dali e acaba tudo. O avivamento não chegou porque não tem ainda um homem que se despertou para jejuar e orar diante do caos. Esse homem, ele se comoveu. Pense bem, ele não está em miséria, ele não está em pobreza, ele está bem, mas ele se comoveu pelos seus irmãos, a ponto de orar e jejuar por um objetivo 4 meses. Esse é o passo da vitória. Queremos crescer como igreja, queremos crescer, sua família está ruim, seu emprego está ruim, seus filhos estão querendo se desviar, está seco espiritualmente, está faltando unção. Nós precisamos nos assentar diante de Deus, chorar pelas condições que estamos vivendo, jejuar e orar. E essa pregação, ela está falando primeiro comigo. E o que você vai fazer? As pessoas lá estão em desprezo, as pessoas lá estão em miséria, as pessoas estão lá com os muros fendidos, as pessoas estão lá sem proteção, as pessoas estão lá. Aí então, nesses 4 meses, Neemias está orando, está clamando. Ele reconhece que Deus é grande, ele reconhece que Deus é poderoso. Querido, nós precisamos parar de mexer com os efeitos e começar a mexer com causas. Neemias, ele começa nesse período de 4 meses, ele começa a entender que o problema não era o muro caído, que o problema não era a miséria, que o problema não era o desespero, que o problema não era aquilo que ele recebeu como resposta. O problema está, e ele começa na sua oração a dizer, nós pecamos contra ti, eu pequei, a minha casa pecou, nós não guardamos os seus mandamentos que o Senhor disse pela boca de Moisés. A minha família pecou, eu pequei e o teu povo pecou. Então, Neemias, ele vai fazer um reconhecimento diante de Deus. Ele começa a reconhecer a sua falha, a falha do seu povo e a falha da sua família. Seus filhos não estão bem na fé? Talvez o problema não é eles, talvez o problema é você reconhecer que quem falhou foi você. Este homem aqui, ele começa a reconhecer que o problema não era aquilo que se via, mas o problema foi que o povo abandonou a Deus. O povo deixou Deus. O povo deixou Deus de lado. Aí então, o problema veio se estalando. Veio o cativeiro, veio Nabucodonosor, destruiu Jerusalém. Eles ficaram 70 anos escravos. Aí os muros caíram, aí eles estavam em miséria. Então, ele começou a tratar a causa do problema. E ele começa a reconhecer diante de Deus. Então, o segundo passo para a vitória é reconhecer que nós erramos diante de Deus. Erramos em criar filhos. Erramos muitas vezes nas nossas condutas. Reconhecer que muitas vezes, não só eu, mas a minha família e o povo têm abandonado a Deus. Eu conversei com uma pessoa esses dias, não me lembro quem, e disse para ela assim, preste atenção, quando nós fazemos as nossas prioridades, nós deixamos Deus fora dela, mas quando nós deixamos Deus fazer as prioridades deles, em nós, Deus está incluído. Por exemplo, Deus diz assim, ame a Deus sobre todas, primeira prioridade. Segunda, ame o próximo como a ti mesmo. Então, quando nós deixamos Deus fazer as prioridades, Deus sempre estará incluído. É por isso que ele diz, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí nos próximos entra eu,
minha família, meus irmãos, as pessoas que estão perto de mim. Agora, quando eu faço as minhas prioridades, eu deixo Deus fora dela. Deus sempre vai estar fora das nossas prioridades quando nós fazemos o nosso Djumban de prioridades. Mas quando nós pegamos as prioridades de Deus, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que amar a Deus sobre a igreja, eu tenho que amar a Deus sobre o pastor, eu tenho que amar a Deus sobre a minha família, eu tenho que amar a Deus em primeiro lugar sobre o meu trabalho. Deus tem que ser tudo na minha vida. Porque não adianta você querer amar o próximo, cuidar do próximo, ajudar o próximo, se você não tiver a prioridade principal, que é ter Deus sobre tudo na sua vida. Deus tem que ser tudo. Ele é maior do que o marido, Ele é maior do que os filhos, Ele é maior do que a igreja, Ele é maior do que o irmão, Ele é maior do que a enfermidade, Ele é maior do que tudo. Aí a nossa vida começa a entrar no princípio de Deus. Então, o terceiro passo de vitória é reconhecer muitas vezes que o problema, a causa da destruição aqui, é a nossa distância que temos de Deus. E nós precisamos voltar urgentemente para a presença de Deus, senão os muros da nossa vida vão caindo. O muro da oração cai. A Bíblia diz que o muro de Jerusalém tinha 12 portas. E quando o nosso muro cai, a porta da oração cai. A porta da leitura cai. E a gente começa a viver pela graça, pela misericórdia, quase morrendo. Mas Deus, Ele quer que nós reconstruamos esses muros da nossa vida para que a gente possa ter vida em abundante. Então, Neemias começa a trazer aqui, o primeiro passo é reconhecer a miséria. É reconhecer que às vezes as coisas não estão boas, o casamento não está bem, a igreja não está bem, a nossa vida não está bem. Mas o segundo passo é prostrar diante de Deus e declarar que Ele pode ajudar, que Ele pode resolver, que Ele pode fazer alguma coisa por nós. Quando o problema chega, a gente tem que orar e jejuar, irmãos. E não entrar em desespero. Eu conversei com o irmão esses dias, ele falou assim para mim: hoje eu estou muito triste. Por quê? Porque eu estou me sentindo miserável. Eu pensei que é miserável de pecador, não, estou sem dinheiro. Eu disse para ele: olha, melhora os seus pensamentos. Senão esses pensamentos vão corromper você e vão dominar você. E vai vir em você um sentimento de miséria. E nós não somos miseráveis. A verdade, nós somos prósperos, nós somos abençoados. O que falta em nós é gerenciamento. O que falta em nós é a gente deixar de ser um devorador na nossa vida. Aí as coisas vão melhorar. Amém? Então, Neemias está dando passo de vitória. E quando você lê o capítulo todo, nesses 4 meses, ele está reconhecendo a grandeza de Deus. Ele está dizendo assim: Deus, o Senhor falou que se nós abandonássemos o Senhor nos espalharia sobre a terra. Mas o Senhor mesmo disse: se nós nos convertermos a Ti, mesmo que nós possamos estar espalhados sobre o mundo, o Senhor nos reuniria no lugar que o Senhor tem para nós. Então, esse homem está entendendo que Deus, Ele espalhou o povo, porque desobedeceram a Ele. Mas ele está entendendo que esse mesmo Deus pode trazer todo o povo a se reunir em Jerusalém. Ele está reconhecendo que o Deus que espalha é o Deus que ajunta. E nós precisamos reconhecer isso diante de Deus, queridos. E essa mensagem termina por aqui. Eu não quero falar mais nada. Quando o caos chega na nossa vida, quando o problema é instalado, ele ora alguns dias, 4 meses orando, jejuando. Aí o que acontece? Ele precisa achar graça diante de Deus. Ele precisa, Deus está levantando ele para fazer alguma coisa. Ele ora, ele jejua, ele busca a face de Deus. E Deus dá a estratégia. E quando ele chega no rei Itaxerxes para pedir permissão para ir em Jerusalém, ele acha graça diante do rei. Aí ele pede madeira, ele pede passagem, ele pede permissão, ele pede baixa no trabalho para
para ir para Jerusalém para fazer os muros. E o rei Artaxerxes prontamente dá tudo o que ele precisa. Quarto passo para a vitória é orar antes de tomar decisões. O que tem acontecido conosco? Nós tomamos decisões, e muitas vezes erradas, e depois choramos e lamentamos diante de Deus para Deus resolver o problema. Em vez de orar e de jejuar, você quer abrir uma empresa, você quer ser um empresário, você quer ser um pastor bem-sucedido, você quer ter um carro, ore e jejue e dá tempo para Deus falar que carro que é. Dá tempo para Deus te dar estratégia. Dá tempo para Deus falar para você se sim ou não. Mas nós vamos e fazemos. E depois oramos e choramos e pedimos, Deus nos ajuda. Então, o quarto passo que eu vejo aqui é que antes de tomar qualquer decisão, a gente precisava sentar diante de Deus, chorar diante de Deus, orar e jejuar. E esperar. E quando Neemias vai, ele encontra graça diante do rei, o rei libera ele. E ele vai para Jerusalém. E ele chega em Jerusalém, ele faz uma estratégia, ele levanta os líderes, e eles começam a construção do muro. E a Bíblia diz que eles conseguem construir com toda a oposição que havia, porque havia opositores. Sempre vai haver inimigos quando você quer ser um crente fiel. Sempre vai haver oposição para quando a gente quer fazer as coisas de Deus. Mas ouça, o Deus que nos chama para a sua obra é o Deus que se levanta para dar a vitória. E ele vai em Jerusalém, com toda oposição, com tudo que tinha ao contrário. Tinha duas coisas muito fortes em Jerusalém. Primeiro era miséria. E a segunda era desânimo. O povo estava desanimado. O povo estava desacreditado. O povo não estava com ânimo para fazer nada. E Deus levanta ele. E Neemias anima o povo. E Neemias recruta o povo. E diga, vamos pôr a mão na obra. Vamos fazer a obra do Senhor. E a Bíblia diz que em 52 dias os muros ficaram prontos. Querido, hoje, com os maiores pedreiros que tem casa que demora 6 meses. Tem casa para fazer, demora 1 ano. Eles conseguiram fazer num tempo remoto. Eles conseguiram fazer num tempo que não tinha as estruturas que temos hoje, a tecnologia que temos hoje. Eles conseguiram fazer uma muralha em volta da cidade com 52 dias. Por quê? Porque, em primeiro lugar, antes de fazer qualquer coisa, ele ouviu a resposta, se colocou diante de Deus, e Deus deu a ele a estratégia. Então eu queria encerrar essa mensagem dizendo para você o seguinte: vá para casa, leia o livro de Neemias, coloque em prática na sua vida. Antes de tomar uma decisão, chore, ore. Você quer casar? É melhor chorar agora do que chorar depois. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ali estava um homem com o coração aquebrantado diante de Deus. Quando ele ouviu que o povo estava em miséria, ele se aquebrantou, a ponto de orar, a ponto de buscar a face, a ponto de buscar a presença de Deus. Ele não foi chegando e, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou mandar uma oferta. Eu vou lá. Ele foi orar. Ele não foi diante do rei Artaxerxes pedindo ajuda. Ele foi diante do rei todo-poderoso, aquele que pode fazer alguma coisa por nós. Querido, você que veio aqui hoje, o meu apelo é o seguinte: se nós queremos ver a nossa igreja melhorar, nós vamos ter que orar e jejuar e chorar. Quando ele chega lá, ele viu que não podia fazer tudo sozinho. Mas o jejum e a oração dele deu a ele estratégia e Deus deu a ele homens e mulheres e famílias que colaboraram na obra e os muros foram feitos. Se nós queremos ver a mão de Deus, tem um cântico que fala da mão de Deus, mas se queremos ver a mão de Deus, o agir de Deus, a força de Deus, o poder de Deus, nós vamos ter que assentar, chorar, jejuar,
lamentar diante de Deus, reconhecer aonde cairmos, colocar de pé, reconhecer a grandeza de Deus, clamar ao Senhor, pedir a estratégia de Deus e ficar firme nos caminhos do Senhor. Ele vai para Jerusalém e ele consegue construir em 52 dias o que nós levaríamos hoje meses, porque Deus foi buscado em primeiro lugar. Querido, muitas vezes nós deixamos a Deus para buscar em último lugar. Mas se nós entendermos hoje que nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar, Deus vai dar vitória para a gente. Eu, como pastor da igreja local, eu não me sinto confortável como estamos. Porque vemos irmãos fracos, irmãos débeis. Nós vemos irmãos desanimados. Pessoas que vêm na igreja quando quer, quando dá. Pessoas que estão ao fio, quase se desviando. Nós não podemos ver esse caos e achar que está normal. Casamentos se desfazendo. Há meses, nenhum visitante na igreja. Há meses, não trazemos ninguém na igreja. Há meses, há fios. A gente tem que reconhecer isso. Isso não está bem. E onde está o problema? Eu vejo que o importante não é o problema. O importante é a decisão que vamos tomar hoje. Se nós vamos nos assentar. Porque Neemias podia falar assim: puxa, estou em miséria. Hanani podia falar: olha, mas eles estão bem, estão vivendo, estão até comendo um feijãozinho. Mas ele foi, Hanani ele trouxe uma mensagem, ele falou: olha, não estamos bem, nós devíamos estar mais, nós somos o povo de Deus, nós somos os escolhidos de Deus, mas os nossos muros ainda estão caídos, e nós estamos desanimados, estamos enfraquecidos, estamos em miséria. Aí Deus suscita o coração de Neemias para buscá-lo. E quando ele começa a buscar, Deus dá a estratégia, Deus dá a direção, e Deus vai dar a vitória. Nós não podemos muitas vezes maquiar as coisas. Não podemos maquiar as coisas ruins e dizer: está bem, está boa, sua vida está boa, sua vida espiritual está boa. Pastor, o que o Senhor quer hoje, nessa noite? Eu quero que nós nos assentemos, choremos, lamentemos e busquemos ao Senhor. Porque Deus, Ele tem poder para reverter toda a situação. Mas nós precisamos aprender, queridos. Enquanto nós não aprendemos, nós vamos bater em ferro frio. Quem bate em ferro frio, cansa. Se nós não aprendemos que é Deus que tem que ser buscado em primeiro lugar, se nós não aprendemos que é Deus que tem que ser buscado para que possamos ter vitória, nós vamos bater sempre em ferro frio. Então eu quero chamar você que quer ter mudança. Você que quer... Eu vejo que esse culto hoje, irmão, é um culto para quem quer falar assim: olha, minha casa não está boa não. Meus filhos não querem Deus, minha esposa não quer Deus. Até eu parece que não estou querendo mais Deus.